Diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos nos fortalecer da presença de Deus, né? Está escrito lá: os demais irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus. Muitas vezes as armas são iguais, mas cada um tem que ter uma. As armas são iguais, mas cada um tem que ter uma. A arma é a oração, mas você tem que ter a sua oração. Você tem que ter a sua palavra de autoridade. Eu sempre falo que a oração é o poder do som. Coloca para nós o verso 12 para nós, Rayane, por favor, e o 13 de Efésios. Então, as armas são as mesmas, mas cada um tem que ter uma. Todo mundo aqui tem a mesma arma, mas a Zilda tem que ter a dela, a Renata tem que ter a dela, a Rayane tem que ter a dela, o Vanei tem que ter a dele, eu tenho que ter a minha. Muitas vezes a minha arma não serve para você, porque a sua batalha é outra. Mas você tem, ainda que seja a mesma arma poderosa em Deus, mas você tem que ser a sua. É verdade. Porque cada um tem um gigante. Cada um tem um Golias. Qual é o seu Golias? Eu posso te apresentar a arma, você tem que pegar a sua, igual a espada. Cada um tem uma espada, né? Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todos os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Olha só, era um dia mau em Israel, era o dia que o gigante foi atacar. E você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, de todo o armamento de Deus. A minha armadura não serve para você. Sabia disso? A minha armadura não serve para você. Tanto é que na guerra lá, voltando lá para o texto, né? O Saul falou: já que você quer ir, eu vou te dar a minha armadura. O Davi vestiu a armadura. Não serviu nele, ele começou a andar e arrastar aqui, porque ele era pequeno, o Saul era grande. E foi: está me atrapalhando. Jogou fora. Foi com a presença de Deus e pegou a arma dele, que era um estilingue e algumas pedras. Então você tem que ter o seu armamento. Então vamos entender, para a gente colocar aqui, pontuar aqui. Primeiro, presença de Deus. Primeiro, as armas do Senhor. É verdade. Para a gente poder lutar. Aí você fala assim: mas tá difícil. As notícias às vezes vêm assustando, né? A notícia que trouxeram assustou todo mundo. Olha, só a lança do gigante tem 7 quilos. O próprio Saul falou: esse cara é experiente em guerra, esse cara matou 5 ali. Aí todo mundo ficou com medo. É o que às vezes acontece, porque o Satanás ele é muito bom propagandista. Olha, matou 5 ali, estão roubando ali, estão roubando acolá. Isso que não dá jeito. Aí o que começa a te assustar? Começa a deixar as pessoas mais tristes, mais temerosas. A fé começa a retroceder. Aí qual a estratégia? Vou te dar uma estratégia? Eu vou te dar não. Eu vou só te mostrar na Bíblia. A gente precisa procurar motivação nas lutas anteriores. Amém, gente? A gente procura motivação nas lutas anteriores. Por exemplo, você já passou por alguns problemas de dificuldade, né? Veja a Renata aqui. Eu lembro que a Renata uma vez ficou internada um tempo, né, Renata? Ficou internada, orando a Deus lá e tal. Quando ela tem um problema de saúde, eu já lá lembro da luta que ela passou lá atrás. Ela motiva, sabe, Deus deu livramento a ela.
Vou citar o Vanei aqui. O Vanei, uma época, passou por uma luta muito difícil, quebrou o braço, foi um desespero. Mas Deus deu ele condição, está inteiro aí depois de anos. Aí ele lembra daquela luta que ele teve lá, que Deus deu livramento a ele, ele está aí hoje. Então, muitas vezes, nós temos que procurar motivação nas lutas que nós tivemos lá no passado. Você tem que lembrar, mas espera aí, eu, no meu caso, eu tenho 59 anos. Gente, eu me lembro que foi ameaçado de morte. Uma vez me juraram de morte, mas eu estou aqui hoje. Eu tive um naufrágio. Eu estou aqui hoje, estou falando sério com vocês. Eu tive uns 5 acidentes de moto. Eu estou aqui hoje. Eu tive um acidente de carro com a minha sogra aqui. Só a graça. Quebrei nada, eu não tenho um osso quebrado. Eu tenho marcas aqui, ali. Eu começo a lembrar dos livramentos que Deus me deu. Tive 3 assaltos com arma montada para mim na minha cara. Os Golias estiveram diante de mim. E eu começo a lembrar dessas coisas. Mas peraí, o Senhor é Deus. Isso faz você se motivar. Por que eu estou falando isso? O que o Davi fez? Davi contou lá para o Saul, lá no versículo 34 e 37, o que tinha acontecido com ele no passado. Ele falou assim, quando o Saul falou que ele não podia, que ele era muito jovem, que ele não era experiente, que ele não sabia lutar, aí ele falou, não, mas peraí, olha para você ver o versículo 34, diz assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e eu tomava a ovelha, e tomava a ovelha do rebanho. Ele vinha um leão, um urso, roubava a ovelha, né? Levava para matar a ovelha. Dizia assim, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Eu falei assim, peraí, Deus já me livrou do leão, Deus já me livrou do urso. Quando eu ficava lá protegendo as ovelhinhas do meu pai. Então, se Deus me deu livramento do urso, do leão, por que ele não vai me dar nessa batalha agora? Só se ele não quiser. Então você traz em memória o que Deus já fez da sua vida. E você vai vencer em tempo de guerra. Você não vai lembrar de guerras perdidas. Tem algumas guerras que você perdeu, não vai lembrar. É só das guerras que você venceu, é verdade. A gente encara desafios menores para a gente preparar para os maiores. Amém? Todo desafio que você encara na sua vida, porque você está se preparando para o maior. O Davi lá estava preparando para esse desafio aqui. Então a gente lembra do que Deus já fez para que a gente possa ter vitória. Amém?